Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Espírito Santo, eu te peço, no nome de Jesus, que pela tua infinita bondade, o Senhor venha encontrar corações quebrantados, corações abertos. Essa é uma noite de Santa Ceia, é uma noite de nós fazermos memória do Senhor. Vamos comer do seu corpo e beber do teu sangue, que é representado por este pão e por este suco de uva que está posto a esta mesa. Mas nós não queremos comer e beber para a nossa própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, Senhor, nós te pedimos, mais uma vez, ministra a nossa alma, o nosso coração, trazendo consciência, reconciliação, perdão, graça, misericórdia. Que o teu favor seja derramado entre nós nessa noite, e que pela tua infinita bondade nós possamos mais uma vez sermos abençoados pela tua palavra. Alguém pode dizer amém? Eu quero agradecer a Deus pelos meus primos que estão aí, a Cecília, a Fabiana, o Ilmo, seu filhinho. Eles são lá de Lençóis Paulista, e hoje eles nos dão alegria de estar conosco. Já foram apresentados, já foram abraçados, mas faço questão de reafirmar:
São pessoas muito preciosas. Fabiana, a gente tem uma história muito legal em comum, porque o meu tio era uma pessoa com quem eu tinha um apego muito grande, porque ele tinha animais e eu sempre gostei de animal. Então sempre quando meu pai viajava para Quatá, eu fazia questão, enquanto a família estava reunida, comendo, festejando, eu ia lá para o sítio, para ver meu tio, para ficar perto dos animais, para ver minhas primas, minha tia. Alguns já estão com Jesus na glória, mas eu faço questão de falar sobre isso, porque são pessoas importantíssimas. Deus abençoe em nome de Jesus. Sintam-se muito bem, sejam abençoados pelo Senhor. Queridos, volte-se para o texto que nós lemos. O texto é muito simples e muito explicativo. Esse texto é uma forma profética que o Senhor Jesus ele usa para falar sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de crente. Aqui, se você perceber o versículo 1, ele inicia dizendo que o reino dos céus será semelhante. Será semelhante. Então, o que o Senhor está fazendo aqui é uma comparação. Ele vai comparar a igreja a esta parábola aqui. Essas 10 virgens que a Bíblia está falando, ela representa cada um de nós. Por que é 10? Porque o número 10 na Bíblia é o número da completude. É o número da completude. É por isso que com isenção, né, das pessoas que sofreram um acidente ou por um percalço da vida, na sua grande maioria, todo ser humano ele tem 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés. Os mandamentos são 10. Por quê? Porque é o número da completude. Então o Senhor vai usar essa linguagem de figura para fazer uma comparação. Essas 10 mulheres aqui com a igreja que está saindo para um encontro com o noivo, com o esposo. Elas levam consigo, segundo o texto sagrado, lâmpadas. E aqui eu começo a ver algumas coisas incomuns entre as prudentes e entre aquelas que a Bíblia chama de loucas, desprovidas de cuidado. A Bíblia diz que 5 delas prudentes, 5 loucas, mas o interessante é que o texto diz que as loucas, elas tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite. Todas elas tinham lâmpada, preste atenção nisso, todas elas tinham lâmpada, mas só as prudentes tinham azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Eu vou repetir. Essas 10 mulheres que a Bíblia diz aqui no texto, elas representam a igreja, eu e você. Você está entendendo, amém? A Bíblia diz que todas elas saíram ao encontro do noivo. Todas elas saíram ao encontro do noivo. E todas elas tinham lâmpadas. Mas só as prudentes tinham azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E o que o texto vai dizer é que o noivo, se propositalmente ou não, eu não sei. O texto vai dizer que ele vai tardar. Essa palavra tardando quer dizer demorou. Ele vai tardar. E quando ele tarda, o interessante é que o texto diz que tosquenejaram. E quem tosquenejou? Só as prudentes? Só as loucas? Não. O texto diz: todas tosquenejaram e adormeceram. Vá percebendo as coisas que o texto tem em comum. Quando elas tosquenejaram e adormeceram, e foram todas,
Diz o texto que à meia-noite há um clamor, houve um grito. Esse grito ele se assemelha à sétima trombeta do Apocalipse, que há de soar para o arrebatamento da igreja. Esse grito ele se assemelha à sétima trombeta do Apocalipse, que há de tocar. O texto sagrado diz que quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja, o Senhor, ele dará ordem, e um dos seus anjos, ele tocará a trombeta. Isso é o sinal de que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Houve um grito, e alguém disse: está vindo o esposo, vão ao encontro dele. E aí, diz o texto no versículo 7, todas aquelas virgens se levantaram. Quem se levantou, pessoal? Não foi só as loucas, não foi só as prudentes. Quantas se levantaram? Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, elas percebem, que havia algo entre elas em comum. Quando o noivo vem, aquilo que é incomum torna-se claro. Quando o noivo vem, as diferenças aparecem. Quando o noivo vem, aparece aquele que é fiel e aquele que não é fiel. Quando o noivo vem, fica claro quem de fato tem azeite na sua lamparina e quem não tem. Essa é uma palavra de exortação, essa é uma palavra de reflexão, porque essas noivas aqui somos nós, a igreja, nós que conhecemos Jesus, que recebemos Ele como Salvador da nossa vida. Estamos sentados hoje diante da sua mesa para comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue, que estão aqui simbolizados por este suco de uva e por este pão. Agora, a minha preocupação e o que o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu quero transmitir para você é exatamente essa. Quais as diferenças que existem entre nós? Lâmpada todo mundo tem, luz todo mundo é, o nome de Deus todo mundo carrega. Hoje ser crente virou moda. Existem até pessoas que, para ganhar algum espaço em determinados lugares, falam do nome de Jesus e usam esse clichê de cristão. Mas a minha preocupação é porque quando o noivo ele voltar, tudo aquilo que está encoberto será revelado, tudo aquilo que está em oculto vai vir à tona, tudo aquilo que está debaixo do tapete vai vir a ser percebido. Não haverá como ocultar, não haverá como esconder, não haverá como você enganar, não haverá como. Nós precisaremos revelar quem nós somos de fato, e por isso essa palavra de despertamento para você, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim nesta manhã e nesta tarde foi exatamente essa, e ontem foi exatamente essa: filho, não basta ser lâmpada, não basta carregar o nome de Jesus, não basta dizer que é de Deus, não basta você carregar no seu peito uma camisa com a insígnia escrito Jesus, escrito um texto bíblico, não basta você carregar no seu carro um versículo da Bíblia, não basta, é preciso ter azeite
é preciso ter azeite. Quando nós falamos de azeite, nós estamos falando da unção, porque o azeite na Bíblia Sagrada, minha gente, representa a unção de Deus, que faz toda a diferença. E o texto diz, no versículo 8, que as loucas, elas olharam para as prudentes e disseram: vocês podem nos arrumar um pouquinho de azeite? Vocês podem nos dar um pouco do vosso azeite? Porque as nossas lâmpadas se apagaram. Às vezes, na vida cristã, Deus, Ele vai demorar a fazer algumas coisas em relação a você, em relação à sua vida, justamente para testar a capacidade que existe em você, o seu nível de comprometimento com Ele, o seu nível de unção, para ver o quanto você está aliançado a Ele, para ver se você não vai trocá-lo, se você não vai deixá-lo, se você não vai abandoná-lo, se você não vai largar a sua cruz. É por isso que quando eu subi a escada e eles cantaram este louvor, se eu me humilhar, Deus começou a confirmar no meu coração e dizer para mim: você está vendo? Você está vendo? É isso que na verdade faz a diferença. Por quê? Porque não basta ser igreja, não basta ser noiva, não basta ser lâmpada, não basta ser chamado pelo nome do Senhor. É preciso ter azeite na sua vida para fazer a diferença. Por quê? Porque quem vai fazer a diferença na hora H são aqueles que têm a unção de Deus na sua vida. O que é isso, pastor? A unção de Deus. A unção de Deus é a presença do Espírito Santo. Porque quando a Bíblia fala de azeite, ela não está falando daquele azeite natural que as senhoras usam na cozinha. Ela está falando da unção que vem de Deus. É aquele poder que vem do alto, é aquela capacidade do Espírito Santo que quebranta o coração do homem duro, da mulher dura, que traz entendimento à mente bloqueada, que desbloqueia as cadeias de Satanás, que quebra pelo poder do nome de Jesus Cristo as amarras do inimigo e libera a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque só entende as coisas espirituais aquele que é espiritual. E não há como ser espiritual se você hoje chegou aqui neste lugar com a sua lâmpada apagada. Estamos falando simbolicamente. É a simbologia que Deus, Ele usa no texto para dizer para mim e para você como está a sua vida. Como está a sua vida espiritual? Há quanto tempo você não consegue mais falar com Deus, sentir a presença dEle, jejuar, orar, mortificar a sua carne, se encher do Espírito Santo de Deus? Há quanto tempo você não consegue fazer isso? Parece incrível, mas você consegue ficar não sei quantas horas na frente de uma tela de computador, mas você não consegue ter 10 minutos com o livro sagrado na mão, que o sono vem. Você consegue, quem sabe, ficar horas e horas na frente de uma tela de televisão, mas você não consegue gastar meio período do dia de jejum para o crescimento espiritual, para que venha azeite de Deus sobre a sua vida, para que venha unção de Deus sobre a sua vida. E é por isso que a Bíblia diz: há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que fraqueza é essa? Que doença é essa? E que sono é esse? É o sono da indolência, o sono espiritual, é a fraqueza espiritual. É a doença espiritual. A pessoa não consegue romper, a pessoa não consegue passar barreiras, a pessoa não consegue conquistar, a pessoa não consegue se firmar em Deus. Faz propósitos e cai por terra, faz propósitos e eles se caem, eles se quebram. Faz aliança e não consegue permanecer no pacto, promete e não consegue cumprir, diz que ama, mas trai o Senhor, desonra o seu Deus. E sabe por que isso acontece, igreja? Porque são lâmpadas que estão sem azeite. E o pior de tudo
é que tem coisa que é inegociável. Tem coisa que é inegociável. Existem coisas que nós ministramos uns aos outros. Por exemplo, nós ministramos cura uns aos outros. Está doente? A gente pode orar, pode impor as mãos e a cura vem. Está com problema, a gente pode orar, pode ungir e o problema se resolve. Agora, a unção é uma coisa que você precisa pagar o seu preço para tê-la. Unção é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa comprar. E não é comprar literalmente com dinheiro, é comprar com sacrifícios, é comprar com oração, com jejum, é pagando preço. Quando você ora, quando você jejua, você está pagando um preço para ter a presença de Deus, um preço para ter unção, porque não vai adiantar, gente. Esse tempo que nós estamos vivendo na terra, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar. Tudo indica que o mundo está caminhando para o seu fim. Os sinais já estão aí, as manifestações do anticristo já estão aparecendo. O domínio do homem que a Bíblia chama de besta, chama de anticristo, ele já está por aí. A proposta da unificação da moeda já foi feito. A ovelha vermelha, que o livro de Levíticos fala, que apareceria nos últimos tempos, ela já nasceu em Israel, e ela já está guardada lá nos Estados Unidos, num centro de pesquisa. Tudo aponta que o dia do Senhor está chegando. As nações têm cada dia mais se levantado contra o povo de Deus, que é Israel. A crise aponta para a manifestação do anticristo, que vai se manifestar como o salvador da pátria, como aquele que consegue equacionar problemas, como aquele que consegue baixar os juros, como aquele que consegue dar uma vida igualitária a todos aqueles que vivem na face da terra, independente do seu ganho. E a igreja parece que ela caminha a passos largos sem perceber mais, ou sem clamar pela vinda de Jesus. E o Senhor está usando esse texto, essa parábola das 10 virgens, para mostrar para mim e para você, que você pode ser virgem no contexto de comprometimento com Deus, porque essa palavra virgem aqui, ela não é para ser compreendida no sentido literal, ela é para ser compreendida no sentido de relacionamento com Deus, de separação, de santidade. Você está me entendendo, amém ou não? Você pode ter compromisso com Deus, você pode ter aceitado a Cristo, você pode levar sobre os seus ombros o peso do nome de Jesus, você pode ter anos de crente, mas se você não tiver azeite na sua lâmpada, ela pode se apagar. É isso que o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja nessa noite. Como está o seu nível? Aonde está o nível do azeite na sua vida? Como está o seu nível? Você tem clareado? A sua lâmpada ainda clareia? Você, quando chega num ambiente de trevas, você ainda é luz, você faz a diferença. E aí as loucas disseram: poxa, vocês bem que podiam dar um pouquinho de azeite para nós. Mas as prudentes, elas respondem e falam assim: olha, o problema é que isso não é algo negociável. Vocês é que tem que comprar o de vocês. Elas estavam dizendo assim: é um preço pessoal. Gente, entenda em nome de Jesus: filho não salva pai, pai não salva filho, marido não salva mulher, mulher não salva marido. O arrebatamento da igreja e a salvação, quando o noivo ele aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja, falando de arrebatamento, é preciso você entender que você precisa ter azeite na sua lamparina, você precisa estar cheio da unção de Deus, você precisa estar cheio da presença de Deus, você precisa estar cheio de alianças com Deus, é preciso você estar cheio do poder de Deus. Por quê? Porque a unção, ela além de te qualificar diante do noivo, ela te dá capacidade para quebrar o jugo. Gideão venceu seus inimigos, por quê? Porque ele tinha a unção do Espírito Santo sobre ele. Sansão derrotava os seus inimigos, os filisteus, por quê? Porque veio sobre ele a unção do Espírito Santo de Deus.
Elias, ele orava e o sol lhe obedecia, ele mandava descer fogo do céu e o fogo descia. A pergunta que segue é: por que ele fazia isso? Porque Elias era um homem espiritual, cheio da unção de Deus. Eliseu, depois que Elias morre, ele dá sequência no ministério de Elias, e a Bíblia diz que Eliseu fez milagres maiores do que os milagres de Elias. Por quê? Porque além dele ter azeite, dele ter a unção, ele tinha a unção dobrada, porque ele fez um pacto com Deus, ele pagou o preço, porque quando ele falou para Elias: Elias, eu quero a porção dobrada do que tem em você, ele estava dizendo: Elias, da mesma maneira que Deus te abençoou, eu quero que Deus me abençoe, que Deus me dê unção, e dê unção dobrada da unção que está em você. Elias não nega o pedido dele, mas Elias diz: isso tem um preço, Eliseu, isso tem um preço, Eliseu. Eliseu diz: qual é o preço? Ele diz: se tu me veres quando eu for tomado de ti, isso acontecerá com você, você receberá essa unção dobrada. E a partir desse dia, Elias não teve mais sossego. Por quê? Porque aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Por quê? Porque ele queria azeite na vida dele, porque ele queria unção de Deus na vida dele, porque ele não queria ser pego desprevenido, porque ele não queria ser encontrado falto da unção e da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Elias foi tomado, veio a carruagem de fogo, repartiu no meio os dois, um pulou para um lado, o outro pulou para o outro. Quando Elias pula para um lado, Eliseu pula para o outro, ele pula para o outro e já levanta a cabeça para o céu. Quando ele levanta a cabeça para o céu, ele vê quando Elias está sendo arrebatado, tomado pela poderosa mão de Deus, subindo num redemoinho. E quando Elias vai subindo naquele redemoinho, Elias, o profeta de Deus, quando ele vai subindo naquele redemoinho, Eliseu, ele olha, né? E como alguém que aponta, diz assim: olha, cumpre a tua palavra, porque eu cumpri a minha. Eu te vi quando tu foi tomado de mim. A Bíblia diz que o Elias, ele solta a sua capa. A capa vem descendo. Aquela capa era o simbolismo da unção dobrada de Deus sobre a vida de Eliseu. E a partir daquele momento, Eliseu começou a fazer milagre. Ele volta para o seu lugar de origem. O primeiro obstáculo que ele se depara é o Rio Jordão. E ele olha o Jordão, Quando ele passou com Elias, Elias falou com o Jordão, deu ordem, o Jordão obedeceu, eles passaram. Agora lá vem Eliseu, e ele olha o Jordão: e agora, o que eu vou fazer? De que me serve essa capa? Agora, o que eu vou fazer diante dessa dificuldade? Aí a Bíblia diz, ele pega aquela capa, ele estende sobre o Jordão milagrosamente, ele se fende, e o homem de Deus, ele passa tranquilamente pela dificuldade. Por quê? Porque ele tem unção de Deus na vida dele, unção que foi dada pelo Senhor. Ele não era uma lâmpada apagada, ele não era uma lâmpada sem brilho, ele não era uma luz sem unção, ele não era uma lâmpada sem azeite, ele não era um alforje sem unção de Deus, ele era um homem cheio da presença de Deus. Porque, gente, o que faz diferença na nossa vida não é a nossa capacidade individual. O que faz diferença na nossa vida não são os cursos que a gente faz, não é a nossa faculdade, o nosso nível, a nossa graduação que nós buscamos na vida secular. Isso é importante, isso é interessante, isso tem que ser buscado, tem. Quanto mais cursos, quanto mais formações você tiver, melhor é para você. Mas você precisa entender que acima de qualquer curso, acima de qualquer grau, acima de qualquer formação humana, você é a noiva do Cordeiro, você é a esposa de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Deus, e como igreja de Deus, a nossa maior formação é termos o nosso nome escrito no livro da vida, e termos a nossa vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Senhor voltar, Ele não vai perguntar para você: quantas faculdades você fez? Quantas formações você tem? Você se formou na Uninove, ou você se formou naquela boquinha de porco que tinha lá mais baratinha? Não. O Senhor, Ele vai olhar para você e vai observar: você tem unção, você tem azeite, tem unção na sua vida.
A presença de Deus ainda é real em você, Ele ainda habita em você, Ele mora em você, Ele ainda é o seu Deus, Ele ainda detém as rédeas da sua vida, Ele ainda comanda você, Ele fala e você obedece, Ele determina e você cumpre, Ele fala e você está disposto a andar aonde o Senhor tem determinado. Isso é o que caracteriza se nós estamos com Ele ou não. O interessante do texto é que todas elas são lâmpadas, todas elas tinham vasilhas, todas elas são chamadas de virgens, todas elas são noiva. Mas quando o noivo vem, aparece a diferença. Por quê? Porque na realidade existem coisas que você vai deixar para a última hora e não vai dar tempo você fazer. Igreja, preste atenção. Existem pessoas que estão deixando para a última hora para buscar a Deus. Existem pessoas que estão deixando para a última hora para servir a Deus. Existem pessoas que estão deixando para a última hora para se encher de Deus. Estão esperando grandes sinais para entender e acreditar que a palavra de Deus é a verdade e que de fato um dia esse mundo vai se acabar e nós vamos reinar com Cristo eternamente. Existem pessoas que têm dificuldade para acreditar nisso e esperam que vão ter uma oportunidade, e o texto diz que quando as prudentes dizem para elas: nós não podemos dar para vocês o azeite, vocês precisam comprá-lo, agora elas entendem que sem azeite não há relacionamento com o noivo. Sem azeite não há relacionamento com Deus. Sem unção não há presença de Deus. Sem unção não há intimidade com o noivo. Sem unção o encontro está bloqueado. Sem unção você não tem o privilégio de abraçar o noivo, de dançar com o noivo, e muito mais do que isso, de participar das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque enquanto alguém acha que vai buscar o azeite, a porta se fecha, diz o texto sagrado. Olha aí, versículo 10: e tendo elas ido comprá-lo, o esposo chegou. As que estavam prontas, preparadas, ou seja, as que tinham azeite, elas entram com ele para as bodas e a porta se fecha. E quando chegam as outras virgens, elas dizem: Senhor, abre-nos a porta. Existem pessoas que têm agido assim na sua vida cotidiana. Acham que Deus sempre tem a obrigação de dar a eles uma terceira, quarta, quinta, 10ª oportunidade. Existem pessoas que já tiveram a oportunidade de abraçar a Jesus, de viver com Ele, de caminhar com Ele, porque Ele é quem te garante o sucesso, a vitória. Mas Ele não tem relacionamento com quem não tem azeite. Ele não tem relacionamento com quem não tem unção. Ele não tem relacionamento com quem não se preocupa com o seu nível de intimidade. Porque, gente, o azeite, a unção de Deus, é o que te qualifica para ter relacionamento e intimidade com Ele. Não existe intimidade no racionalismo. Não existe intimidade na naturalidade. A naturalidade e a mente humana é para se ter entendimento. A vida espiritual, ela só cresce quando você busca de todo o seu coração, quando você se entrega de todo o seu coração, quando você esquece completamente tudo e todos, quando você esquece de tudo que está à sua volta e você diz assim: eu quero esse negócio de Deus para a minha vida, eu quero unção de Deus para a minha vida, eu quero autoridade de Deus para a minha vida, eu quero poder de Deus para a minha vida. E esse poder, ele está disponível a todo aquele que quer. Esse poder, ele está disponível para todo aquele que busca. A Bíblia diz: ah, pastor, isso foi só para o Antigo Testamento, os exemplos que o senhor citou? Não, a Bíblia diz no Novo Testamento que os discípulos de Jesus, eles só saíram para dar testemunho de Jesus após serem revestidos de poder, ou seja, eles serem cheios do azeite, cheio da unção de Deus. Então, a gente encerra o pensamento
mostrando para você a palavra que o noivo ele disse assim para a noiva: em verdade vos digo que eu não conheço vocês. E aí ele faz uma observação: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Este versículo de número 13 é o que qualifica e caracteriza a simbologia da parábola. É o que prova que esta parábola, na verdade, ela está falando sobre a relação da igreja e do Cristo, do Filho de Deus, de você e o noivo. Desde o dia que você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, que você levantou a sua mão, que você se entregou a Ele, iniciou-se um relacionamento. O investimento dele sempre será maior, porque ele investiu tudo que ele tinha. Deus investiu tudo que ele tinha em você, para te fazer vencedor, para te fazer um campeão, para te fazer uma campeã. Deus investiu tudo que ele tinha de melhor em você. E Ele é um Pai que não faz acepção de pessoas. Repita, por favor: Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que Ele está dizendo para você: a minha unção, o meu azeite, a minha presença é para todos aqueles que buscam, que querem. Agora, gente, entenda uma coisa. Geralmente você é cheio daquilo que você busca. Geralmente você recebe o fruto daquilo que você semeia. Então, quem semeia descaso, quem semeia falta de compromisso, vai colher o quê? Surpresa. Pastor, mas eu sou de Deus, eu estou na igreja. Pastor, mas eu não perco uma ceia. Pastor, mas eu recebi Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Como é que o senhor está falando um negócio desse? Não, filho, queridão, presta atenção, não sou eu que estou falando não. Eu li para você a palavra de Deus e trouxe aqui uma hermenêutica bíblica para você, ou seja, uma interpretação de texto. Eu mostrei para você como é a nossa realidade com Deus. Você pode ficar a vida inteira dentro da igreja e ser uma lâmpada apagada. Você está me entendendo, amém ou não? Você pode ficar a vida inteira dentro da igreja e ser uma lâmpada sem azeite. Você pode ficar a vida inteira dentro da igreja e ser um crente sem a unção de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem viver uma experiência sobrenatural com Deus. Você pode viver a vida inteira dentro da igreja. Você pode abrir e fechar a igreja. Você pode construir várias igrejas. Você pode viajar o mundo levando o nome de Jesus Cristo. Mas unção de Deus é para aquele que busca, é para aquele que deseja, é para aquele que quer. E como é, pastor, que eu busco a unção de Deus na minha vida? Da mesma maneira como você come todos os dias, da mesma maneira como você bebe todos os dias, da mesma maneira como o seu corpo físico precisa dormir, precisa descansar. Quem dormiu essa madrugada aqui, pelo menos um pouquinho que seja, pelo menos algumas horas, quem dormiu essa madrugada? Quem dormiu? Todo mundo dormiu. Por que será? Porque a noite foi feita para dormir, caramba. E é uma necessidade básica do ser humano. Quando você não dorme, você fica como? Irritado, cansado, a cabeça começa a falhar. Como é que a gente chama isso? Insônia. Isso é diagnosticado e detectado como o quê? Um problema.
Porque qual é o natural do ser humano? Que ele use a noite para descansar, para dormir. E da mesma forma como o seu corpo ele necessita de descanso, necessita de alimento, necessita de água, ele necessita de vitaminas específicas. Você precisa entender que a sua alma precisa de Deus. O seu espírito precisa do azeite, da unção que vem de Deus. Não basta você ser uma lâmpada, não basta você estar dentro de uma igreja, não basta você levar o nome de Jesus Cristo, não basta você estar aqui, não basta você ser membro, ser um discípulo, não basta, é preciso você ser uma pessoa cheia da autoridade, do poder de Deus, porque a unção de Deus que vai te caracterizar como uma verdadeira noiva de Jesus, como uma pessoa preparada para receber a presença do noivo. Quando a gente fala de casamento, de noivo, de noiva, o que a gente fala? A gente fala de pessoas que se preparam, a gente fala de pessoas que se adornam, não é verdade? As noivas mais recentes aqui da igreja podem falar. Como é que é o dia da noiva? Ah, ninguém pode me atrapalhar. Eu vou para lá, eu sento normal, né? Eu sento lá no salão, boto os pés para cima, alguém para pegar no pé para massagear, alguém para massagear a mão, alguém faz a sobrancelha, alguém passa a maquiagem, alguém faz a minha unha, o outro passa creme na minha mão. Eu fico lá relaxando. Por quê? Porque é o dia da noiva. Porque a noiva ela está se preparando para encontrar com o... Agora imaginem vocês, o noivo está bonito e formoso lá no altar, na igreja, todo arrumado, adornado, e a noiva chega na porta, toda descabelada, mulambenta, rasgada, com os pés no chão, com as unhas todas mal feitas, cada uma de uma cor. Aquele noivo ele vai olhar, ele vai perguntar: o que aconteceu com a minha noiva? Misericórdia, o que fizeram com ela? E o pior, dependendo do noivo, sabe o que é isso aqui? Corre. Ó. Você é doido. Eu não fiquei a vida inteira com essa mulher. Ainda bem que ela se revelou, ainda bem que ela mostrou quem ela era. Não é assim na vida natural, gente? Sim ou não? Quem é o homem aqui, o noivo aqui, que se você estivesse lá na frente do altar e de repente a tua noiva, hoje que é a tua esposa, a tua noiva, ela aparecesse na porta toda rasgada, descabelada, com a maquiagem, com o olho todo bagunçado, com um batom na boca que parecia a boca do Coringa. Quem é que olharia para ela e diria assim: vem meu amor, vem meu amor? E a música do outro, né? Vem meu amor, vem meu chuchu, vem. Quem é que faria isso? Ninguém. Mentira. Sabe por quê? Porque todo noivo, ele quer uma noiva adornada. Todo noivo, ele quer uma noiva preparada. Todo noivo, ele quer uma noiva linda. Ele quer uma noiva pronta. Pronta para ser pactuada. Pronta para fazer uma aliança. E que essa aliança seja eterna. E que ela dure até que a morte os separe. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite é: Jesus, Ele está às portas e Ele é o noivo da igreja. E Ele vem. E é preciso nós nos humilharmos diante do Senhor, diante do seu altar, humildemente nos sacrificarmos se for necessário, sacrificarmos as nossas vontades, os nossos desejos, a fim de estarmos preparados, preparadas. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou crente? Você não ouviu isso da minha boca. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho Deus na minha vida?
também não disse isso. Pastor, o senhor está falando que Jesus, ele pode voltar hoje, isso é uma simbologia, isso pode acontecer e eu posso ficar? É isso que eu estou dizendo. Porque o teu passaporte chama-se azeite, chama-se unção de Deus. Com a unção, você vai além das suas limitações. Com a unção, você consegue levar Jesus para os lugares mais difíceis por onde você passa. Com a unção de Deus, aonde você entrar, os demônios têm que sair. Com a unção de Deus, as pessoas têm que respeitar a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Não basta ser noiva, a noiva ela tem que trazer sobre si a identificação que ela tem com o noivo, e o que caracteriza a identificação da noiva é a unção de Deus, é o azeite de Deus, é a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque essa unção é que vai fazer a diferença onde você chegar. Não basta você ser um cristão. Quanta gente já ouviu de pessoas: você é crente desse jeito? Crente assim? Mas quando você é cheio de Deus, quando você é cheio da unção, cheio do Espírito Santo, a pessoa não tem coragem de abrir a boca para falar isso de você. Sabe por quê? Porque a pessoa tem até medo, tem até temor. Porque a Bíblia te chama de ungido do Senhor. Quando você tem azeite na sua vida, a Bíblia te chama de ungido do Senhor. Quando o texto bíblico diz assim: ai daquele que falar dos meus ungidos, não é só um ungido literalmente o pastor do altar, não, é todo aquele que foi ungido pela presença da unção do Espírito Santo de Deus, do azeite do Senhor que está sobre a sua vida. E esse azeite, ele custa caro, ele tem um preço, para que ele chegue nas suas mãos, para que ele chegue na sua vida. Igreja, vamos buscar a Deus, vamos buscar a unção de Deus. Gaste tempo com Deus, gaste tempo com o Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Cristo, em nome de Jesus Cristo, troque as suas vestes, troque os seus interesses, lave a sua mente no sangue do Cordeiro e peça a Deus a sua presença, a unção do Senhor sobre a sua vida, para te dar sabedoria, para te dar inteligência, para te dar graça. Você vai resolver problemas com mais autoridade e com mais facilidade. Quando quiserem te enrolar, quando quiserem te embaraçar, quando quiserem te enganar, não vão conseguir. Por quê? Porque você tem a unção de Deus sobre a sua vida, e a unção de Deus, ela te dá sabedoria, os seus olhos são abertos. Ninguém consegue enrolar aquele que é de Deus, não porque você é melhor, mas porque você tem a unção de Deus, e a unção de Deus não te deixa ficar enganado, não te deixa ser sublevado. Quando estão tramando contra você, quando alguém está tentando te derrubar, quando alguém está tentando puxar o teu tapete, o Espírito Santo de Deus, através da unção de Deus na sua vida, ele vem e fala para você: toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Olha, cuidado que tem uma armadilha aí para você. Cuidado que estão tentando puxar o seu tapete, e você, na maior categoria, cheio da autoridade de Deus, você muda de caminho, você se desvia do mal, você sai pela outra porta, e aquele que tentava puxar o teu tapete, acabar com a tua vida, fica envergonhado, ele cai por terra, ele fica todo perdido, ele fica todo duvidoso. Por que eu não consigo pegar ele? Por que eu não consigo pegar ela? Por que eu não consigo enganar ele? Por que eu não consigo enganar ela? Pastor, eu tenho o sétimo sentido. Sempre quando vai acontecer alguma coisa, eu percebo. Sétimo sentido, se é o Satanás, meu filho. Sétimo sentido, você não tem... Meu irmão, para pensar, filho. Se não for Deus na tua vida, querido, não tem sentido que te livre da unção, não tem sentido que te livre do engano do diabo. Você quer pessoa melhor do que Adão e Eva, que viviam no melhor lugar do mundo, num paraíso? Se você tem sétimo sentido, eles tinham 14, 21, sei lá o quê, e foram enganados. Sabe por quê? Porque na realidade não é a nossa capacidade humana que faz com que nós venhamos vencer na vida. O que faz você vencer na vida
É a presença do Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus na sua vida. Igreja, em nome de Jesus, preste atenção nesse direcionamento de Deus que você está recebendo nessa noite. Busque a face de Deus, busque a Deus de todo o seu coração, busque a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você entrar na casa de Deus, principalmente, não só aqui, mas quando você entrar na casa de Deus, principalmente, não perca o seu tempo, não se distraia, não perca a oportunidade. Diga para Deus: Senhor, eu quero sair daqui renovado. Eu não aceito menos do que 100%, eu não aceito menos do que o tudo de Deus. Eu quero a tua presença na minha vida. Ninguém vai me sublevar, ninguém vai me passar a perna, ninguém vai me enganar, ninguém vai me deixar para trás. Sabe por quê? Porque eu vou me sacrificar. O que eu preciso fazer, pastor, para ter a unção de Deus na minha vida? Querido, a unção de Deus na sua vida, ela vem ao tempo que você busca, ao tempo que você ora, ao tempo que você jejua, ao tempo que você se compromete com Deus, ao tempo que você esquece completamente tudo aquilo que ficou do lado de fora, do portão para fora, e você diz para o Senhor: Senhor, me enche da tua presença. Eu estou aqui, Senhor, eu vim aqui, Senhor. Não importa o tempo que eu sou crente, porque a Bíblia diz que o noivo, ele parece que propositalmente ele demora, e ele demora para ver o estado de perseverança da noiva. Ei, você está perseverando ainda? Você ainda acredita que o noivo vai voltar? Você ainda acredita que ele vai aparecer nas nuvens qualquer hora dessa? Você ainda acredita que ele vai arrebatar a sua igreja? Você acredita que esse livro aqui, ele é verdadeiro? Você acredita que a palavra vai se cumprir? Você acredita que está chegando o tempo de Deus? Você acredita que a unção de Deus, ela vai te levar a lugares altos? Oh Espírito de Deus, que vem uma unção sobrenatural de Deus, de renovo sobre a sua noiva, a sua igreja, neste tempo, para a glória de Deus, e que essa unção ela invada a sua casa, a sua vida. Disseram que você não vai dar em nada. Disseram que a crise ela vai te dominar, vai atingir a sua vida. Se enche da unção que eu quero ver. Se enche da unção que eu quero ver. Se enche da unção, se enche do poder de Deus que eu quero ver. Sansão, ele levava os portões de Gaza no peito. Ele levava os portões de Gaza no peito. Os inimigos fechavam as fortalezas da cidade, os portões da cidade, portões pesadíssimos, portões enormes, e eles diziam: agora pegamos Sansão, agora pegamos aquele servo de Deus. Mas Sansão tinha unção, Sansão tinha azeite, Sansão tinha aliança com Deus. Ele metia a mão, ele metia o peito, arrancava o portão, jogava por terra e saía dando risada na cara dos inimigos. Por quê? Porque ele tinha unção, porque ele tinha azeite, porque ele tinha poder de Deus. Ei, se prepara para ir na cara do diabo, se prepara para passar por cima do inimigo, se prepara para Deus te levar em lugares que você nunca imaginou. Deus vai te colocar lá, porque você é de Deus. Unção de Deus, unção de Deus, poder de Deus, glória do Senhor, unção de Deus na sua vida. Ei, você vai comer do corpo, você vai pegar no suco de uva dessa mesma maneira, do mesmo jeito. Pastor, minha vida virou uma rotina, pastor, está difícil, as tentações do mundo, a luta está tão grande, pastor, eu não consigo mais viver o sobrenatural, pastor, quanto tempo que eu não consigo sentir a minha alma ferver, quanto tempo que eu não consigo sentir, pastor, a batida forte do meu coração, que eu sentia quando eu entrava na presença de Deus, pastor, as minhas pernas tremulavam, o meu corpo, ele sentia a essência da presença de Deus. A gente falou isso hoje de manhã, porque quando Deus se manifesta, a própria natureza revela a sua glória, o seu corpo ele sente que algo sobrenatural de Deus está em seu redor. Você sente o abraço do Espírito Santo na sua vida, é a presença de Deus. Pastor, quanto tempo que eu não sinto isso? Pastor,
Você começa aí no seu lugarzinho: Senhor, enche o meu vaso. Enche o meu vaso, Jesus. Jesus, enche o meu vaso. Senhor, eu não quero correr esse risco. Senhor, eu não quero, Senhor, passar esse risco de ser uma lâmpada, mas estar apagado, de estar no meio, de ser uma dracma perdida no meio da igreja, de estar aqui, Senhor, e de repente o noivo chegar e eu ser pego desprevenido. Deus, guarda a minha vida. É por isso que a gente canta. O apóstolo Paulo, ele disse: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quem está cheio do Espírito, quem está cheio do Espírito não dá trabalho. Quem está cheio do Espírito tem porta aberta. Quem está cheio do Espírito ocupa lugares altos. Quem está cheio do Espírito tem alguém que se importa com você. A porta nunca se fecha para quem está cheio do Espírito. Guarde isso. A porta não se fecha para quem está cheio do Espírito. A porta se fecha para quem não tem azeite. A porta se fecha para quem não tem unção. A porta se fecha para quem está com as suas lâmpadas apagadas. Mas para quem está com a sua lâmpada acesa, quem tem azeite, tem porta aberta, tem bênção toda hora, tem a proteção de Deus, tem os anjos do Senhor trabalhando em teu favor, tem o abraço de Deus te consolando, te confortando, tem a mão de Deus te edificando, tem a resposta de Deus vindo em tua direção. Ei, rompa hoje pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, preste atenção nisso. Eu não sei quanto tempo você é de Deus, eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei quanto tempo que você não vive uma experiência espiritual com Deus, mas hoje é dia, o Senhor está dizendo: filho, hoje é dia de renovo, hoje é dia de derramar azeite fresco sobre as vossas cabeças. Aonde estão as botijas? Aonde estão as botijas? Aonde, pastor, o que é botija? Que linguagem é essa? Então deixa eu simplificar. Aonde estão as pessoas? Aonde estão as pessoas que estão como botijas abertas para a unção de Deus? Eu quero esse negócio de Deus, eu quero o poder de Deus para a minha vida, eu quero a unção de Deus na minha vida, eu quero romper, eu quero a autoridade de Deus na minha vida. Lembre-se, o profeta falou para a viúva: mulher, sai da vizinhança e pega vazia, porque o azeite tem para dar e vender. Não falta azeite, o que falta são vazias. Se aqui tivesse 10.000 pessoas, Deus tinha azeite para todas elas, pelo poder do nome de Jesus. Unção de Deus, azeite para romper, azeite para romper, azeite para romper. Fique de pé no seu lugarzinho, fique de pé no seu lugar.